Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Esperamos que vocês estejam gostando das lições ministradas até aqui. E hoje teremos uma lição importantíssima. Eu sou o professor Felipe Vieira e falaremos sobre a lição de número 6. O profeta Elias e Eliseu, o seu sucessor, do terceiro trimestre de 2021, da revista O Plano de Deus para Israel, em meio à infidelidade da nação. As correções e ensinamentos divinos no período dos reis de Israel, da editora CPAD, comentada pelo pastor Cleiton Palmeirim. Desde já eu peço que você deixe seu comentário, suas sugestões, perguntas e se inscreva nos nossos canais, ative o sininho para que você receba o nosso conteúdo semanal. Nos siga também no Instagram, @crentedocente. Visite também o site fabricadaebd.org. Inclusive, no site da Fábrica da EBD, no seu início, quando você abre o site, lá está com uma excelente dica, uma excelente oportunidade para você que tem procurado se desempenhar, fazer um bom papel como lecionador da palavra de Deus, como professor, como mestre. Para você que quer desempenhar melhor, com maior excelência o ensino e a liderança, você não pode perder esse convite a participar da maratona da EBD com o tema Profundidade, de capacitação para professores e líderes, que vai acontecer no dia 28 de agosto, a partir das 9 horas da manhã até as 4 da tarde, na ADVEC sede, na rua Montevidéu 900 Penha, Rio de Janeiro, ou então pelo site da igreja. Você pode acompanhar por internet online. A gente vai contar com a presença dos pastores Jarmuto Jordão, Gilson Paulo, Leonardo Loza, Erivelton Nunes, André Galvão e o Dr. João Marcos. Se aperfeiçoe, meu irmão, a palavra de Deus, através de Paulo para Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, verso 15, vai dizer o seguinte: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, não pode perder essa maravilhosa oportunidade de aprofundamento e aperfeiçoamento na palavra de Deus. Dito isso, vamos à aula. Então, inicialmente nessa aula aqui, o objetivo principal é nortear, corroborar com os professores que vão ministrar essa aula em suas classes. Por essa razão, o nosso tempo aqui é mais reduzido, cerca de 25 minutos a 30 minutos, e você, professor, na sua classe, vai ter um pouquinho mais de tempo para você ministrar essa lição. Então aqui a ideia não é detalhar todos os pontos, mas dar uma base para que você possa desempenhar bem o seu papel para o qual você foi designado para dar essa lição. Então a gente vai abordar aqui as principais questões acerca da sucessão de Eliseu no ministério de Elias, a fim de que no final da lição tenhamos maior convicção de seguir as pessoas certas e sermos exemplos para que outras nos sigam. É essencial que você, professor, quando for ministrar a sua aula, também demonstre para os seus alunos questões que os mesmos possam absorver e colocar em prática. Na preparação da sua aula, além da leitura da revista, é importante que sejam lidos pelo senhor, pela senhora, os subsídios diários, indicados pelo comentarista, além de todos os versículos e capítulos da Bíblia dos textos indicados a cada tema, a fim de que você, na sua mente, possa ter os episódios que foi utilizado como fundamento pelo escritor da revista. Lembre-se de dividir bem a sua aula, que seja feita uma breve introdução, e que os 3 tópicos, em regra, tenham uma duração parecida. Se bem que nessa lição específica, o tópico 3, comparado ao tópico 1, 2, introdução, ele é mais curto. Então, será razoável entender que você desempenhou menor tempo no tópico 3, porque sim, ele é mais reduzido. Mas tente concluir a sua lição com aplicação prática, para que os alunos eles desempenhem bem a função de discípulos de Cristo e que possam gerar discípulos. O texto bíblico básico ele se encontra em 2 Reis, capítulo 2, do verso 1 ao 15. Como em boa parte das igrejas, esse texto bíblico ele já foi lido por quem abriu o culto, talvez não seja necessário você ler novamente, até porque a leitura de 15 versículos vão lhe custar preciosos minutos, devendo se atentar para o tempo de aula que lhe foi dado, não ultrapasse o tempo concedido. O texto áureo encontra-se em 2 Reis, capítulo 2, verso 9.
Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me, o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti? Disse Eliseu: Peço-te que me dê por herança a porção dobrada do teu espírito. 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Esse é o texto de ouro, que norteia toda a sua lição, de modo que o significado desse texto, a sua leitura, explicação e apontamento da verdade prática não pode faltar na sua aula para que ela tenha isso, para que ela seja verdadeiramente concluída. Então nós temos alguns objetivos aqui. O objetivo geral é descrever o final do ministério de Elias e o início do ministério de Eliseu. Como é que ocorreu essa sucessão? Os objetivos específicos eles estão atrelados ao objetivo principal, porque o primeiro é expor o final do ministério de Elias, o segundo, destacar o pedido destemido de Eliseu, e o terceiro, registrar a concretização do início do ministério de Eliseu. Vamos à introdução. O ministério de Elias ele começa a terminar logo após ser ameaçado por Jezabel. Quando então ele fica desanimado, sai para o deserto, pega no sono, um anjo então vem, lhe acorda, lhe dá pão, lhe dá água para fortalecê-lo. Com esse alimento ele consegue caminhar 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali ele fala para Deus, ele tem um diálogo com Deus, ele tem um desabafo com Deus e diz: Os filhos de Israel, o povo de Israel matou todos os profetas, e só eu fiquei vivo. Deus então esclarece que além dele, Elias, outros 7.000 ainda estavam de pé, bem como determina então, já que ele estava desanimado, que ungisse Eliseu para ficar por profeta em seu lugar, atendendo então o pedido de Elias. Eliseu, após ser chamado por Elias para o seguir, imediatamente aceita o convite e tornou-se muito próximo de Elias, e aonde Elias ia, ele o seguia. Inclusive, no dia em que Elias seria levado por Deus, Eliseu não desgrudou de seu mentor, mesmo tendo Elias lhe falado para ficar em lugar diverso do que ele ia. Então, Elias, no último dia de sua vida, aqui nessa terra, ele falou para Eliseu: Fica aqui, que eu vou até ali. Eliseu não desgrudou dele em nenhum só momento. Então, Elias perguntou a Eliseu: O que queres que eu te faça? Né? Foi esse o pedido. E Eliseu respondeu que queria porção dobrada do espírito de Elias. Essa é uma das versões bíblicas. Outras versões bíblicas vão dizer que ele pediu para ser o substituto de Elias no ministério profético da nação. Então é importante que você leia 3, 4, 5 versões da Bíblia, né? Almeida Revista e Corrigida, atualizada, nova versão internacional, que você leia cada versão e você vai entender esse texto das duas formas. Como tal pedido não dependia de Elias, e sim de Deus, então o que Elias disse para Eliseu? Se você vir eu sendo tomado por Deus, a sua petição vai ser atendida. Mas se você não vê, aí paciência, seu pedido vai ser negado. Se você me ver sendo trasladado, levado, arrebatado, chamado por Deus, esse seu pedido de porção dobrada, ou ser meu sucessor, ele vai ser atendido. Então, independentemente aqui, se o objetivo era receber o dobro da unção de Elias, ou ficar no lugar dele como profeta, acabou que ambas situações ocorreram. Pois Eliseu acabou sendo sim o sucessor de Elias, inclusive não só porque Eliseu pediu, mas porque Deus assim escolheu antes mesmo dele pedir. Lembra lá em 1 Reis 19:16? Deus manda Elias ungir Eliseu para Eliseu o substituir. Então, antes mesmo do pedido de Eliseu, a sua função, o seu ministério para ser sucessor de Elias já estava designado conforme Deus já tinha ordenado. Então, acabou que também é outra questão, além dele ser o sucessor de Elias, ele acabou sim realizando o dobro dos feitos de Elias. Ele concluiu seu último feito quando já era morto, quando já era um esqueleto, pois os ossos de Eliseu ressuscitou o morto que jogaram em sua cova. Então, tanto a fazer o dobro dos milagres de Elias, quanto a ser sucessor, ambos aconteceram. Lembre-se que você, assim como Eliseu, você é fruto dos seus relacionamentos. Ande com pessoas boas, fiéis a Deus, exemplo de cristãos, pois você realizará as mesmas coisas ou coisas maiores do que elas. O tópico 1 da sua revista vai dizer sobre a despedida de Elias, como que aconteceu.
Então nós aprendemos pela palavra de Deus que tudo passa. Você pode ler Mateus 24, verso 35, você pode ler Eclesiastes capítulo 3, Eclesiastes 9, você vai ver que tudo passa, com exceção da palavra de Deus, que sim, essa permanece para sempre. Mas, segundo a leitura desses capítulos e desses textos que eu lhe falei, você vai ver que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, para todas as coisas há um tempo determinado. Então Elias, ele é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento em razão dos seus feitos, cujas profecias foram realizadas para cumprimento a curto prazo. Ele foi arrebatado numa carruagem de fogo, não tendo nesse momento então conhecido a morte, semelhantemente a Enoque. Não teve textos escritos por si. Ele apareceu no Monte da Transfiguração juntamente com Moisés e Jesus, além de ser considerado por estudiosos como uma possível testemunha que aparecerá em Apocalipse. Assim, o ministério de Elias, por melhor que fosse, também passaria, de modo que precisou ungir seu sucessor Eliseu. Vários outros exemplos de sucessão extraímos da Bíblia. Josué sucedeu Moisés, os discípulos sucederam Jesus, Davi sucedeu Saul. Exemplo de objetos e tecnologias também pode ser utilizado na sua aula. Você pode pegar o meio de transporte aí que ao longo do tempo ele foi melhorado, aperfeiçoado, né? Carros, TV, fotografia, telefones, máquina de escrever, computador, são exemplos que a cada dia que passa eles sofrem sucessões e os novos modelos vão dando continuidade ao anterior, sempre com maior e melhor desenvolvimento. Né? Você pode tentar utilizar algum exemplo desse de meios de objetos e de pessoas, escolher uma pessoa, escolher um objeto e fazer algumas comparações para que explicar na sua aula para os seus alunos que tudo tem uma sucessão. Então, normalmente, o sucessor ele é capacitado a fazer obras maiores que o sucedido. Tanto é assim que a música cantada em Israel, quando Davi voltava das batalhas, era Saul matou milhares, Davi 10 milhares, era mais ou menos por aí. Então, Eliseu fez o dobro dos milagres de Elias. E Jesus disse que faríamos obras maiores que a que ele fez. Em João 14:12 vai dizer, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Nossos filhos, netos e outras pessoas que são influenciadas por nós nos sucederão. Estamos trabalhando e ensinando-os o caminho correto para que eles sejam melhores do que a gente? Eles têm que ser melhores do que nós, sim. Tem que ter mais estudo, tem que ter maior capacitação do que nós, tem que ter maior presença de Deus, tem que ter maior conhecimento da palavra, porque eles estão nos sucedendo, então tem que ser melhor do que nós. Então vamos investir o nosso tempo e recursos nas pessoas que nos sucederão, para que eles sejam maiores, melhores. Tudo comparado a nós, eles têm que ser melhor. Né? Que a nossa carreira de fé tenha mais vitórias do que derrotas. Que seja frutífera, que deixe marca positiva na vida das pessoas. Que assim como Paulo, que venhamos combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé, pois tudo que se inicia vai ter um fim. O tópico 2 é o pedido de Eliseu. Já mencionei lá na introdução sobre o pedido de Eliseu, mas aqui a gente vai reforçar um pouquinho mais o que foi introduzido e avançar um pouco além do que já foi introduzido. Então vamos reiterar. Elias perguntou a Eliseu o quê? O que queres que eu te faça? E o pedido foi para que tivesse porção dobrada do espírito de Elias. Outras versões bíblicas reiteram e dirão que ele pediu para ser o substituto de Elias no ministério profético da nação. Essa última também é bastante valiosa, mas já vista que o filho mais velho, quando ele sucede o pai na herança, ele recebe porção dobrada comparado aos demais irmãos. E ele se torna então o principal responsável pela família, e como haviam vários outros profetas vivos, Eliseu queria continuar o trabalho no lugar de Elias. Como tal pedido não dependia de Elias, e sim de Deus, Elias disse a Eliseu que se o visse ser tomado por Deus, a petição dele seria atendida. Caso não o visse, a resposta ao seu pedido seria negativa. Por isso também vemos uma maior proximidade de Eliseu comparado aos outros 50 filhos dos profetas que os acompanhavam à distância.
Independentemente se o objetivo era receber o dobro ou ficar no lugar de Elias como profeta, ambas situações ocorreram. Eliseu foi o sucessor de Elias, inclusive o próprio Deus assim havia escolhido antes mesmo do pedido de Eliseu, conforme 1 Reis 19 e 16. Então, antes de você pedir alguma coisa a Deus, Deus sabe o que é melhor para você e Deus já tem preparado antes mesmo de você pedir e pensar, Deus tem o melhor reservado para você. Bem como aconteceu que Eliseu realizou o dobro dos feitos de Elias e concluiu seu último feito quando já era um esqueleto, pois os ossos de Eliseu ressuscitou o morto que jogaram em sua cova. Então, além de Elias e Eliseu, cerca de 50 filhos dos profetas também sabiam que aquele seria o último dia de Elias. Dá uma lida lá em 2 Reis, capítulo 2, 5 ao 7, que você vai entender essa história como foi desenhada e que todos sabiam. Então, Elias, Eliseu e esses 50 filhos dos profetas sabiam que aquele seria o último dia de Elias. Mesmo Elias tendo dito a Eliseu por 2 vezes nesse último dia, fique aqui que eu vou ali. Imagine, no último dia, você faz um pedido ao seu mentor de ficar no lugar dele, de receber porção dobrada, e ele fala para você, fica aqui que eu vou ali. Não, você vai deixar o seu mentor, a sua bênção escapar? Não. Quando Elias fala para Eliseu, fica aqui que eu vou ali, o que Eliseu responde? Me dá a minha bênção para depois subir, me dá a minha bênção para depois subir. Então, Eliseu, sabendo que tinha pouco tempo com seu mentor, disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. 2 Reis 2, verso 6. Isso vai nos lembrar, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Te lembra de alguém na Bíblia? Daqui a pouquinho eu falo sobre quem esse texto eu me recordo. Já a gente vai falar sobre essa parte aqui. Então, desse cenário, desse último dia de Elias e Eliseu, em que Elias fala para Eliseu, fique aqui que eu vou ali, a gente tira algumas situações interessantes aqui. Pelo menos 2 eu vou citar. A primeira é quando você tem uma oportunidade, você não pode deixá-la escapar. Fique perto dela. A gente viu o exemplo de Jacó, que segurou o anjo e não o soltou enquanto não foi abençoado. E por outro lado, nós temos a parábola das 10 virgens, ocasião em que todos adormeceram e apenas metade tinham azeite suficiente para manter as suas lamparinas acesas. Com a chegada do noivo, as que não tinham, quando foram comprar, já era tarde demais, o noivo chegou nesse intervalo, e por não estarem preparadas e não considerarem a proximidade com que o noivo viria, elas não vigiaram e perderam a bênção por falta de vigilância, porque não estavam perto da bênção. Quanto mais perto a bênção está de chegar, mais vigilante devemos estar. Jesus nunca esteve tão perto de retornar, gente. Estejamos atentos e perto dele, sem deixá-lo por um instante sequer, seja no nosso trabalho, que a gente tenha Jesus do nosso lado, seja na nossa casa, na igreja, no estudo, no celular, ao dormir, que a gente não venha deixar Cristo se afastar de nós, para que a gente não venha perder a bênção. Então, além de você ficar perto da sua bênção e não deixar escapar, uma segunda lição que a gente pode tirar aqui é a proximidade de Elias e Eliseu, que não era somente por causa da bênção, mas sim pela amizade, cumplicidade e saber que em breve já não estaria mais com o seu mentor, com o seu professor. Essa amizade e cumplicidade nos lembra de quem? Que eu falei que ia lembrar há pouco? Ruth e Noemi. Qual foi a frase aqui que Eliseu disse para Elias? Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Muito nos parece com o texto de Ruth e Noemi, Então vamos falar sobre um pouquinho da amizade, da cumplicidade dessas 2 moças da Bíblia. Lembra então de Ruth e Noemi? Sua sogra, Ruth, a nora, Noemi, sua sogra, em situação parecida, similar com a que vivenciou Elias e Eliseu. Assim como Elias disse para Eliseu ficar em determinado lugar, Noemi, sogra de 2 noras, após perder o esposo e os seus 2 filhos, ela disse para as noras, voltem para suas famílias, voltem para suas casas, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês, vocês vão esperar, ainda que vocês esperassem eu ter novos filhos para casar com vocês, ia passar muito tempo, não ia surtir o efeito. Então, nessa ocasião, Orfa, uma das noras, regressou para sua parentela, porém Ruth disse à sua sogra, não insistas para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei.
O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O caso de Ruth nos desperta ainda maior admiração, pois Eliseu, para receber sua bênção, tinha até que ver Elias ser arrebatado e não podia se afastar dele, então tendo um motivo até relevante para não deixá-lo um instante sequer. Mas já o caso de Ruth é um pouquinho mais diferente. Sua sogra Noemi não tinha nada para oferecer, pois tinha perdido o marido e 2 filhos. Mas a amizade e cumplicidade com a sua sogra lhe rendeu boas oportunidades. Obedecendo seus conselhos, ela entrou na linhagem de Jesus, sendo bisavó de Davi. Sejamos então leais aos nossos amigos, mesmo quando eles não podem nos oferecer vantagens, pois melhor do que as riquezas são as amizades verdadeiras, porque no momento de angústia esse amigo torna-se um irmão. Um exemplo dessa situação são o paralítico, que foi descido pelo telhado por 4 homens, e Jó, que teve seu cativeiro modificado quando orava pelos seus amigos. No caso do paralítico, o milagre aconteceu não somente pela fé do paralítico, mas Jesus disse que, vendo a fé deles, ou seja, do paralítico e em especial daqueles amigos, daqueles homens que acompanhavam o paralítico, perdoou o pecado do enfermo. Em seguida, acabou curando o paralítico para provar para os escribas que tanto curar quanto perdoar pecado Jesus estava autorizado a fazer. Então lembre-se, não conseguimos nada sozinhos. Se não fossem os 4 amigos do paralítico que acreditassem e tivessem fé, o paralítico não teria andado. Teremos diversas situações nas nossas vidas que só alcançaremos a vitória através da ajuda dos nossos amigos, ou ainda quando orarmos por eles, assim como Jó alcançou a reversão do seu quadro de lutas ao clamar pelos seus amigos. Oremos por eles, a fim de que a vitória deles também seja nossa. Eu consegui me formar na faculdade, já consegui emprego, consegui residência, fortalecimento na fé, visitas quando estive enfermo, socorro quando minha filha caiu de uma laje de 3 metros de altura, e vários conselhos e tantas outras coisas com a ajuda de amigos, sem os quais eu não seria quem eu sou hoje. Hoje eu sou fruto de muitas amizades e relacionamentos com pessoas maravilhosas. Então escolha os seus relacionamentos. Escolha pessoas que tenham a somar, a acrescentar na sua vida, seja fé, seja conselhos, pessoas corretas, íntegras, que amam a palavra de Deus. Abraão, inclusive, foi chamado de amigo de Deus, o que também podemos ser, pois quem é amigo de Deus? É aquele que obedece os seus mandamentos, obedece a sua palavra. Jesus vai dizer, em João 15,14, vocês serão os meus amigos quando fizerem o que eu vos mando. Então seja um amigo de Cristo, seja um amigo de Deus, obedeça a sua santa e maravilhosa palavra. Os discípulos de Cristo, ao tornarem-se amigos de Jesus, tiveram hábitos, atitudes iguais às do Mestre. Tanto é assim que foram reconhecidos e chamados por terceiros de cristãos, pequenos cristos, porque viam a semelhança de atitude e de comportamento daquelas pessoas semelhantes ao do seu Mestre, a Jesus Cristo. O pedido de Eliseu, embora audacioso, foi atendido em razão do seu pedido não ter sido feito por motivações vãs, mas de acordo com a vontade de Deus, para a utilização da glória do Senhor. Mas às vezes não recebemos porque não sabemos pedir como convém. Tiago 4,3 vai dizer, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos deleites. Já quando o nosso pedido está alinhado à vontade de Deus, ele é aceito e nós recebemos. 1 João 5, 14 e 15 vai dizer, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos então que alcançamos as petições que lhe fizemos. Escolha bem as suas amizades, porque você se tornará parecido com seu amigo. Eliseu fez milagres parecidos com os feitos de Elias. Jesus disse que faríamos as mesmas obras que as dele, bem como ainda que faríamos maiores. Eliseu fez mais milagres que Elias. Elias e Eliseu fizeram alguns milagres parecidos. Eles ressuscitaram pessoas, eles multiplicaram alimento, mataram dezenas de pessoas que o afrontaram. Então aqui alguns milagres de Elias, os milagres de Elias, o alimento da viúva de Serepta não acabou. Ele ressuscitou o filho da viúva de Serepta, ele fez uma oração que não haveria chuva enquanto ele não voltasse atrás na palavra dele, enfrentou os profetas de Baal e Azerá, no total de 850, que clamavam para o Deus deles descer fogo no céu, não conseguiram. Elias fez uma oração, ajeitou o altar, fez oração, o fogo do céu
consumir o holocausto, e ele mostrou ali naquele momento que só Deus, só Deus é o Senhor, né? Então o fogo do céu caiu naquele momento, atendendo a oração de Elias. Ele se alimentou, né, ele caminhou por 40 dias e 40 noites através de um alimento espiritual concedido por um anjo. Ele matou por 2 vezes o comandante do exército do rei do Acabe e os 50 soldados que foram chamá-lo para comparecer diante do rei Acabe de forma grosseira, de forma hostil. E Elias, não gostando da forma como foi tratado, ele falou: se eu sou o servo de Deus, e cai fogo do céu. Então, por 2 vezes, ele mata o comandante e 50 soldados que o acompanhavam. A terceira comitiva vem e o trata de forma cortês, de forma educada, e Elias, então, marca o encontro com o rei Acabe que queria lhe falar. E Elias, então, também separou o Jordão com a sua capa, o último feito dele, né? Pegou a capa, bateu no Rio Jordão, as águas se abriram e ele conseguiu passar, juntamente com Eliseu. Eliseu, o primeiro milagre dele foi idêntico ao último do seu mentor, Elias. Então, se Elias bateu com a capa, quando Elias ele foi levado na carruagem de fogo para os céus, a capa de Elias fica com Eliseu. Eliseu, da mesma forma, pega a capa, bate no rio, o rio se abre. Ele tornou potável a fonte das águas de Jericó. Ele matou, né, 42 adolescentes que zombavam dele, né, que esses 42 adolescentes foram despedaçados por 2 ursas. Ele providenciou água a 3 reis e seus exércitos, multiplicou o azeite da viúva de um dos filhos do profeta, ressuscitou o filho da sunamita, tirou a morte da panela envenenada, multiplicou 20 pães para 100 homens. Então a gente lembra muito da multiplicação de 5 pães e 2 peixes, e depois uma outra segunda multiplicação de Jesus, né, sempre alimentando milhares de pessoas, mas a primeira multiplicação de pães aqui a gente consegue vislumbrar, feita por Eliseu, que multiplicou 20 pães para 100 homens poderem se alimentar. Ele curou a lepra de Naamã e colocou a lepra de Naamã em Geazi, que aceitou um presente, uma oferta, com um argumento mentiroso de que Eliseu tinha solicitado então o pagamento por aquilo. Então a lepra que estava em Naamã foi para Geazi. Ele fez flutuar um machado, profetizou o fim da fome em Samaria e ficou livre também da investida dos sírios, que queria derrotar o seu povo. E esses sírios que ele cegou em determinado momento, depois ele devolveu a visão para essa comitiva que foi lhe cercar a sua casa, e depois de morto ele ressuscitou um defunto que foi jogado dentro da sua sepultura, fazendo então 14 feitos comparado a 7 de Elias, fazendo o dobro então do que ele pediu quando Elias perguntou o que ele queria que Elias desse a ele, né? Nesse tópico a gente observa a importância da amizade, bem como que teremos atitudes parecidas com as dos nossos amigos, que por isso é importante a gente andar com pessoas de fé, de integridade, em especial que tenhamos sempre Jesus do nosso lado, a fim de que sejamos conhecidos como pequenos cristos e possamos influenciar positivamente outras pessoas. Deus é o nosso melhor amigo. Então o tópico 3, o último tópico, ele é mais curto, né? A capa de Elias. O recebimento da capa de Elias foi o sinal de recebimento da herança recebida por Eliseu do ministério profético que se iniciaria. A mesma unção e espírito esteve com Eliseu, de modo que rapidamente já foi possível observar, visto que o último ato de milagre feito por Elias, que foi abrir o rio ao bater com sua capa, foi justamente o primeiro ato feito por Eliseu, que da mesma forma abriu o rio, e os 50 filhos do profeta puderam observar e constatar que Eliseu era de fato o sucessor de Elias. Nesse cenário não tem como não nos lembrarmos da sucessão de Josué, que Deus o escolheu e o incentivou a continuar o ministério grandioso de Moisés. E o povo pôde ver que Deus, que esteve com Moisés ao abrir o Mar Vermelho e tantas outras coisas, também estava com Josué, quando as águas do rio Jordão foram paralisadas para o povo passar com a arca. Josué 4,14. Depois desse feito com Josué, naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Deus, quando Ele nos chama, Ele nos capacita, e haverá eventos e situações que Ele confirmará perante outros o ministério que Ele nos designou. Muitos verão o que Deus prometeu, ainda que estivessem descrentes antes. Deus chamou Davi para ser rei,
Seus irmãos e exército de Israel, por ignorância, não deram crédito a ele quando foi lutar com Golias. Ao vencer um filisteu com quase o dobro da sua altura, Deus confirmava ali a unção derramada por Samuel, até que anos após assentou-se como rei de Israel. Se Deus te chamou, não queira demonstrar para as pessoas o seu chamado. Deus se encarrega e providencia o momento certo de te afirmar perante os outros. Mais do que você, Deus zela em cumprir a palavra dele, e se te chamou, vai te capacitar, vai te confirmar e ele vai te evidenciar. Que conclusão que a gente pode ter? Então podemos concluir que os objetivos da lição foram alcançados quando aprendemos que tudo tem início e tem um fim. Vale lembrar então que o fim das coisas é melhor do que o seu início. Que precisamos ter boas companhias e boas influências, além de sermos espelhos e fonte de inspiração de prática, conduta e fé para as pessoas. Devemos ter amizades verdadeiras e que Cristo ele é o nosso melhor amigo. Que Deus confirma o nosso ministério diante das pessoas. Que se soubermos pedir, por mais difícil, incomum, esquisito que seja o pedido, se estiver alinhado com a vontade de Deus e tivermos fé, o pedido será atendido por Deus. Elias e Eliseu foram exemplos de amizade, cumplicidade, ousadia, de inconformismo com o pecado do povo. Eles foram cheios do Espírito Santo, foram íntimos de Deus, cujas características e história de vida são inspiradoras para nós nos dias de hoje. Que devemos fazer discípulos, que venhamos investir tempo e recursos, em especial nos nossos filhos, para que eles frutifiquem e sejam melhores do que nós em todas as áreas. Como dica, para você ir e voltar do trabalho durante a semana, para você ouvir músicas que tenham correlação com a aula de hoje, ouça Caia Fogo, de Fernandinho, que vai falar daquela questão de Elias e os profetas de Baal e Azerá. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra para esse povo que há Deus em Israel. William Nascimento, Pelo Telhado, que vai contar a história do rapaz que foi descido pelos 4 amigos, né, que é bom ter amizade, que elas nos proporcionam bênçãos vindas de Deus. Elias e Eliseu, é o nome da música, de Fernanda Brunier. Vai Tudo Bem, de Gerson Rufino ou Noemi. Então essas músicas vão te ajudar aí na administração da aula. Eu, professor Felipe Vieira, agradeço a sua audiência, seu carinho, desejo uma excelente aula para os seus alunos, que Deus te use de forma poderosa. E reitero o convite aqui para você curtir os nossos canais e participar da Maratona EBD Profundidade, 28 de agosto, de 9 da manhã às 4 da tarde, presencialmente, na ADVEC sede Rua Montevidéu 900, Penha, Rio de Janeiro, ou de forma online. Crente docente, fixando Cristo na sua mente.